série de vídeos aqui para vocês sobre preparação física, no modelo de curso mesmo, de aulas, mini aulas aí para vocês terem um passo a passo da preparação física, tá? Então, espero que vocês curtam bastante. Serão vídeos semanais com conteúdo todo voltado para a gente destrinchar mesmo a preparação física. O primeiro vídeo, então, ele é mais uma orientação de como fazer, né, para poder ser um preparador físico. E eu não vejo outra forma que não seja estudando, tá? É claro que a formação acadêmica é o primeiro passo, a sua continuidade através das pós-graduações, né, especializações, mestrado, doutorado, quem sabe, isso tem que ser continuado. E os cursos complementares, além dos estágios e leituras e trocas de experiências, tudo isso vão contribuir com a sua formação e com o seu crescimento profissional. Então, partindo disso, o que nós devemos estudar para desenvolver o treinamento esportivo, o treinamento físico? Primeira coisa, nós temos que trabalhar, aprender sobre o planejamento, né? Então você tem que, para montar seus treinos, você tem que saber planejar. O planejamento ele vem baseado nas competições que você tem durante o ano, e assim você vai destrinchando os demais períodos de treino baseado nas competições principais que você tem como meta. Eu vou falar um pouco sobre isso, depois nós vamos ter um capítulo exclusivamente voltado para isso. Mas o planejamento do futebol, ele é complicado no Brasil ainda pela cultura, tem mais coisa envolvida do que simplesmente o rendimento físico e a recuperação dos atletas. A gente dificilmente consegue fazer um macrociclo. Eu sempre faço, eu chego na equipe imaginando que eu vou concluir o ciclo. E a gente faz um macrociclo, em que momento que nós vamos estar na melhor condição, quantos tipos de treino você precisa para desenvolver cada uma das valências físicas. Isso a gente adquire com a experiência, e eu vou passar isso para vocês também. Mas então vamos lá, a gente planejou, vamos imaginar um ano cheio, iniciando a pré-temporada em janeiro. Aí você vai planejar todo o seu ano, tendo o campeonato estadual, entrando numa Copa do Brasil, se for base, né? Também já tem a Copa do Brasil, depois você entra para um brasileiro que vai até o fim do ano. E aí você leva aí para a categoria de base, para a escolinha, tudo da mesma forma, tendo competições na maioria dos estados aí, imagino que sejam parecidos. Um torneio no primeiro semestre, um torneio no segundo semestre, algumas equipes menores, que eu vejo alguns colegas que trabalham muito com os torneios de fim de semana, né? Torneios de férias também com 15 dias, 30 dias, eu vou falar sobre isso depois. O planejamento ele tem que ser diferente nesse caso. Mas então, planejado o seu ano, você pontua todas as competições ou todos os jogos que você tem e traça uma estratégia para que você chegue naquelas competições numa condição boa. Dificilmente é impossível que você tenha um atleta em alto nível de rendimento o ano todo. Então, é muito importante que você priorize alguma das competições, ou que você faça 2 picos no ano distantes um dele, ou se fizer muito próximo, que você depois dê tempo para que esse atleta recupere. E isso tem que ser feito em conjunto com o treinador, que muitas vezes pode não entender disso assim. Então a gente tem que mostrar e fazer o planejamento junto, deixar a diretoria ciente disso e fazer com que eles também comprem a ideia, porque é bobagem você achar que você vai ficar o ano inteiro com o atleta rendendo no seu máximo.
No futebol a gente muitas vezes faz esse planejamento linear, tentando dar pau no cara 8 meses ali, mas não dá certo, né? Porque falta controle mesmo para a gente apontar os momentos de subida, de descida desse atleta, porque ninguém se mantém tanto tempo num nível muito alto de rendimento físico, mental e técnico para desenvolver a sua melhor condição. Então a gente tem que traçar isso daí. Feito isso, a gente direciona aquele momento que a gente quer, um momento bom. Os blocos de 3 meses são muito bons para isso. Então a cada 3 meses você consegue fazer um pico, mas se você não promover a queda, você tem que promover, fazer com que eles diminuam o seu rendimento mesmo durante um período que pode ser planejado, pode fazer rodízio de atleta, pode dar folga para os caras, dar aí uma semana para recuperarem mesmo, e depois você voltar e reiniciar o trabalho. Isso dá uma recuperada na parte muscular e na parte mental e faz com que o rendimento aumente. Tem estudos aí que mostram já o aumento, inclusive, da força após uma semana de recuperação, porque o cara descansa a mente e o seu rendimento muscular aumenta. A parte aeróbica se perde pouco, então muito mais está ligado ao estresse geral, comandado pela mente, mas é geral, e que você consegue recuperar para um novo pico, fazendo apenas promovendo essa queda deles. Os microciclos, baseados sempre no próximo jogo, feito de trás para frente, né? Então você pega o dia do jogo e traça a estratégia de trás para frente para que você chegue descansado no dia do jogo e bem treinados. Os microciclos do futebol são mais complicados, eles realmente têm que ser feitos semanalmente. Eu faço numa quinta-feira, que antecede a semana seguinte, para que dê tempo da gente se planejar e programar os treinamentos da próxima semana. Então, no futebol profissional muitas vezes está envolvido com viagens, com resultados, às vezes muda todo um planejamento em função de resultado que não é o ideal, e sempre que possível a gente bate na tecla de que isso não seja feito, mas às vezes a gente é vencido e acaba tendo que realmente muda horário, muda a quantidade de treinos, muitas vezes muda local, ou até mesmo tipo de treino, beleza? Outra coisa que eu não vejo como deixar de fora são as avaliações físicas. Então, outra coisa que você tem que estudar, começa a buscar meios e formas de se avaliar os seus atletas para que você tenha noção de que seu treino, sua estratégia de trabalho está dando certo. Sem avaliação você trabalha de forma muito empírica, sem saber se está dando certo ou não, então você vai muito no achômetro aí, e isso te traz problemas. Muitas vezes pode dar certo, como algumas vezes pode dar errado. Algumas vezes, inclusive, você acha que está dando certo e quando você percebe o erro, um atleta engordando, outro atleta perdendo força, outro atleta perdendo condição aeróbica. E aí quando você detecta isso, já pode ser tarde, porque a gente percebe isso em uma semana, ou às vezes em um jogo você percebe. Só que para você refazer a sua melhor condição, melhorar aquele atleta, não é em um dia. Você vai ter que levar aí 15 dias, 10 dias para refazer o problema que foi detectado. Então, quando você controla de uma forma mais assídua, regular, você não corre esse risco, né? Então, com a experiência, a gente consegue montar alguns treinos que pela intensidade ou pela execução do atleta, você percebe o quão apto ele está, ou quanto condicionado ele está. Isso é coisa que com o tempo vocês também vão ter capacidade de perceber, para não precisar ficar fazendo tantas avaliações. Mas a avaliação é sempre bem-vinda e você cria meios de fazer durante os treinos mesmo, divide o grupo, faz um pouco num dia, um pouco no outro. Eu vou ter um capítulo todo sobre isso, então por isso que eu só estou fazendo um apanhado geral
né? E depois eu vou falar para vocês sobre o que avaliar, mas já é algo que vocês têm que pensar em buscar ferramentas para se avaliar os seus atletas na parte aeróbica, flexibilidade, força, explosão, gordura, em todos os sentidos dá para a gente ter os parâmetros de início e de evolução depois, tá? E juntamente à avaliação física vem as estatísticas, então você também é outra coisa que nós temos que ter conhecimento. Então o estudo da estatística é muito legal e a aplicação das avaliações físicas mediante as estatísticas se fazem fundamentais. Como que é isso? Vamos lá, vou dar um exemplo. Na literatura tem muito aí sobre, até nos jogos, nas transmissões estão tendo, né? A estatística de volume percorrido no jogo. Então o jogador sai lá, aparece, se você buscar na internet, você pega o volume de quase todos os atletas que hoje são monitorados na Série A e você tem a distância percorrida por eles. Pronto, esse é um exemplo. Eu sei que nem todos têm esse recurso de fazer o mesmo, mas digamos que, como exemplo, né, digamos que vocês tivessem, e aí você tem lá que a média dos atletas de Série A é 11 quilômetros, porém zagueiros está em 9, atacante de lado está em 11,5, atacante de centro está em 10, volante está em 11, laterais está em 12. Então tá, a média deu 11, mas vocês viram a diferença que cada posição tem um volume diferente. Isso você tem que colocar como estatística, avalia seus atletas em um jogo e ver o quão próximo aqueles atletas eles estão. Então na literatura traz qual que é o maior valor encontrado para lateral. É 13 km por hora. Então se o atleta está correndo 12, ele está próximo do que tem de melhor. Qual o pior valor encontrado? É 6 para zagueiro. Se o jogador está correndo 8, está acima do pior. A média é 8, o melhor é 10. Então você vai enquadrando seus atletas no cenário nacional. Isso te dá a condição de saber que, ao enfrentar qualquer equipe do Brasil, você estará em igualdade de condições físicas ou não. Então eu posso estar na Série C, na Série B, né, e tendo esse monitoramento, eu sei que meu time vai correr igual com o time da Série A. Aí você faz isso para parte aeróbica, para parte de velocidade, percentual de gordura e assim vai. Então nós vamos falar sobre isso, eu vou dar dados para vocês para ficar mais legal ainda, tá? O que mais que eu tenho aqui para dizer? Eu tô fazendo uma colinha aqui, já falei das referências e aí das avaliações físicas, também a gente, como eu disse, nós vamos fazer um capítulo específico para isso. Então pessoal, é isso aí, essa é a nossa introdução ao curso, são mais de 10 capítulos aí, vou fazer vídeos bem curtos, bem mais curtos do que esse, e vou soltar para vocês aí semanalmente, gratuitamente. Espero apenas e peço a colaboração de vocês para que divulguem isso para o maior número possível de pessoas, para que realmente o meu objetivo seja alcançado. Não estou aqui para ganhar dinheiro, não estou aqui para fazer nada além do que passar a educação física, a preparação física no futebol para frente, contribuindo um pouquinho que seja com a formação de cada um de vocês que estão me assistindo nesse momento. Beleza? Mais uma vez um grande abraço e até o próximo vídeo.